Olá, eu e minha dupla, eu e a Eliezer, a gente decidiu fazer um projeto a qual atendesse a grande demanda que os hospitais, as instituições hospitalares necessitam e passam todos os dias. Nós sabemos que o SUS não é um sistema 100% bom, entre aspas, não é um sistema a qual tem todo um suporte. E pensando nisso, a gente procurou desenvolver um programa que ajudasse o profissional que trabalha em instituições hospitalares, profissional da saúde. A gente procurou desenvolver uma base de dados onde armazenasse, executasse e mostrasse ao usuário o que ele necessita. Para começar, nós temos as bibliotecas incluídas, como todos os programas em C++. Temos aqui já o Typed Abstract, que para que é isso que serve? É onde a gente armazenou os registros do nosso programa, do que a gente precisou, do que a gente necessitou chamar as funções, todas as opções que a gente utilizou no nosso programa. Temos aqui o Typed Abstract dos profissionais, que é onde irá mostrar as cargas horárias, as especialidades, os nomes deles. Tem também o Typed Abstract dos hospitais, que é onde vão mostrar os números de registros, os leitos disponíveis, a quantidade de equipamentos de proteção individual disponíveis naquela instituição, e também uma ferramenta que a gente utilizou para que esse programa, assim que você chega no hospital, que você bota o horário que você entra e o horário que você deve sair, que ele dê um intervalo de tempo a qual você deve trocar os seus equipamentos de proteção individual, para que assim você esteja sendo bem cuidado, para que você esteja tomando todos os cuidados segundo a OMS. Aqui em Timei, que como vocês sabem, é onde acontece todo o programa do C++, onde acontece a execução do C++, em programas feitos em C++. Temos o tempo, que no caso é a hora atual, porque o nosso programa, assim que você abrir ele já vai dizer a data daquele dia e o horário daquele dia. Temos também a ferramenta que diz que o nosso programa é feito em português, e fizemos duas bases de dados, duas chaves, para que nos locais de hospitais e profissionais sejam armazenados até 200 hospitais e 200 profissionais. A partir daí, nós temos as opções de string, que é onde a gente declara as nossas variáveis, são as variáveis que a gente utilizou nesse programa. E aqui já começa a sua execução. São a partir do do, que é os equipamentos, que é a ferramenta para mostrar ao usuário o que a gente deseja. No caso, a gente está utilizando os comandos para que ele decida o que o nosso programa faz. Ele pode criar um novo dado sobre um novo hospital, ele pode criar um dado sobre funcionário, ele pode ver dados sobre hospitais, ele pode subescrever dados, que é quando ele atualiza alguns números, tanto de de equipamentos de proteção individual, quanto de leitos que estão vagos, que estão disponíveis. Isso eu vou mostrar na execução do projeto. O horário de troca de EPIs, que é quando o profissional, como eu já citei anteriormente, ele diz o horário que ele entra na instituição e o horário
que ele deve sair e aí ele vai dar um intervalo correto de troca de equipamentos, de troca de máscara, troca de colete, troca de macacão, entre aspas não, etc. Desculpe. Aqui nós começamos. Aqui nós começamos o switch, que é onde tem os casos, porque aqui se você observar um pouco mais em cima, temos para o caso número 1, que é sobre criar dados sobre um novo hospital ou sobre um hospital que ainda não está registrado no nosso programa, e assim cada um tem um objetivo. E assim fizemos cada caso para uma execução de uma forma diferente. No caso 1, ele vai guardar tudo: o nome do hospital, o código daquele hospital, quantos EPI tem, quantos leitos tem. No funcionário, ele vai guardar qual o nome do profissional, qual a carga horária daquele profissional, qual a especialidade daquele profissional. No caso 3, que é digite o número do registro do hospital, que é quando você vai digitar o que você quer ver do hospital, você vai procurar por uma coisa que você deseja. Você quer saber se o hospital e maternidade Santa Luzia está com leitos vagos. Você vai nesse programa, você vai nesse caso, no caso 3. No caso 4, é quando eu falei anteriormente a forma de editar, se surgiu vagas ou se você perdeu vagas em leitos, e se surgiu novos EPIs, ou se você perdeu novos EPIs, você não tem mais aquela quantidade que tinha anteriormente. E dentro desse caso 4, você tem o caso 8 e o caso 9, que é você decide o que você quer mostrar. Se você quer mostrar que ele ganhou novos leitos, ou se ele ganhou ou perdeu novos EPIs. Temos o caso 5, que é para mostrar o intervalo de tempo que você deve trocar os seus equipamentos de proteções individuais. E temos o 6 que ele vai mostrar a hora atual, a data atual, tudo na sua atualidade. E temos para terminar a base do programa, o coach, que é quando você decide se você quer terminar aquele projeto ou se você quer ver outra coisa do programa. Por exemplo, eu cadastrei um novo hospital. Aí eu quero conferir se realmente ficou do jeito que eu queria. Aí eu aperto em S, que ele vai voltar para o menu principal, e eu observo, eu vou nas características, eu procuro lá, no caso que eu quero, para observar se aquele hospital está do jeitinho que eu coloquei. E aqui temos o Ali, que é, como eu falei, se você quiser, se você apertar S, ele vai voltar para o início, voltar para aquela aba que você escolhe o caso. Se você voltar N, ele acaba o programa. System Pause, que a gente usa em toda programação em C++, e o Return Zero. Agora vamos para a execução.